Fala pessoal, e aí, como é que vocês estão? Tudo bem? Então, dando continuidade e atendendo alguns pedidos para que eu criasse uma espécie de um quadro sobre a cronologia, sobre os acontecimentos principais do processo da Revolução Francesa. Eu criei um quadro que evidentemente não traz todos os pormenores da Revolução Francesa, porque é gigantesco, né? Mas com alguns pontos que nós trabalhamos e que são pontos interessantes para associando os outros conteúdos que nós disponibilizamos para vocês, né? É possível ter uma noção um pouco mais precisa sobre o processo da Revolução Francesa, né? Então, muito bem, a gente começa analisando aqui três primeiros momentos, três primeiras datas que são importantes. 1788, convocação dos Estados Gerais, que você tem as três ordens, são chamados, os três estados são chamados para tentar resolver o problema econômico que você tem. Na verdade, antecede um pouco, inclusive, a questão lá da sala de jogo de Pella, quando os deputados do terceiro estado se cindem, né, brigam e passam a se declarar como uma Assembleia Constituinte, certo? Em 1789, nós vamos ter dois marcos importantes, a tomada da Bastilha e a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que, apesar de inúmeros avanços, e é preciso abordá-la nesse sentido, porque era uma evolução para a época, né? Para o cenário geral que você tem na época, você ainda vai perceber na leitura da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão que existe a tentativa de uma manutenção das diferenças que deixariam de ser baseadas na diferença de nascimento, mas havia uma intenção de resguardar essas categorias, né? Aparece clara a ideia de que, desde que se baseasse no bem comum, essas categorias que diferenciavam as pessoas deveriam ser mantidas. Na realidade, esse bem comum não ficava claro sobre o que era, tá? Em 1790, um fato importante, o Robespierre assume a liderança do Clube dos Jacobinos e, com o tempo, ele passa a imprimir, quando os jacobinos chegam ao poder e dominam a política, esse momento aqui, a partir de 1790, o Robespierre vai ter um papel importante na condução da política e, inclusive, do radicalismo jacobino, né? O que vai fazer com que o próprio grupo jacobino entre em colapso, entre em crise e abra espaço para a movimentação dos girondinos e da planície, certo? Muito bem, passamos agora para outro conjunto de datas, né? 1791, se consolida a Constituição Francesa, aquela que os deputados lá atrás brigaram e passaram a se declarar em Assembleia, o texto foi aprovado e efetivamente em 1791 você tem a finalização, né, da Constituição Francesa. A importância disso é que ela limitava os poderes do rei, portanto, a gente pode considerar uma afronta ou um desmonte do absolutismo que existia até aquele momento. Dando, digamos assim, um salto para 1793, você tem, sob o governo estando sob o controle dos jacobinos, a execução do rei Luís XVI, né? E nesse mesmo ano a criação do Comitê de Salvação Pública e o Tribunal Revolucionário, que implantou o terror, né? E começou a corroer as bases de apoio dos jacobinos, o que levou a uma situação muito difícil de eles se manterem no poder, certo? 1794,
você acaba tendo a execução de duas figuras importantes, o Danton e o próprio Robespierre, que é guilhotinado justamente porque ele cria ele cria uma perseguição tão grande, tentando implantar a ordem, a justiça e uma sociedade respeitosa em relação ao homem, ao cidadão, etc., que ele acaba perdendo o apoio, ele leva isso às últimas consequências, um radicalismo absurdo, ele perde apoio e acaba sendo guilhotinado, o que afasta esses radicais do poder e abre espaço para os girondinos e para a planície, né? Vamos chamar de um acordão entre entre os girondinos e a planície, que vai gerar em 1795 a instalação do Diretório, que passa a ser um órgão executivo que passa a governar a França. A partir daí, você começa a ter o destaque cada vez maior para o Napoleão Bonaparte como um líder do exército em diversas frentes e chegando a conquistar territórios importantes, inclusive na área da Itália, né? Em 1799, a última menção aqui que nós fazemos a esses momentos, ocorre o golpe de 18 de Brumário. Que golpe é esse? É quando o Napoleão assume os poderes que até então oficialmente eram do Diretório. E não existe uma resistência importante em relação a essa inovação de que o Napoleão assumisse o poder. Como o Hobsbawm aponta em alguns trechos do livro dele, o Napoleão já era considerado um herói nacional nesse momento, né, em 99. Então, você tem uma situação muito, muito confortável para o Napoleão realmente exercer o comando da nação e posteriormente acabar, inclusive, né, nós sabemos que em 1804 as coisas já estão encaminhadas para o Império, né? Então, basicamente, essa é a cronologia, são fatos importantes relativos à Revolução Francesa e talvez valha a pena fazer algo muito parecido. Nós vamos tentar lançar uma outra videoaula cronologicamente sobre o período napoleônico, certo? Então, tudo de bom, até mais, tchau, tchau.